Atento às guarnições de comando de área, autobomba, resgate, mob, ASE tomar apostos, porque hoje nós estamos aqui no BombaCast, 193 BombaCast, diretamente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, no Bomba Café, para receber essa outra lenda do salvamento em altura. Você que gosta de salvamento em altura não pode perder esse programa hoje, porque nós estamos recebendo o Tenente Marques. Tenente Marques, eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigado por estar aqui. Tenente Marques foi um dos fundadores do curso de salvamento em altura. Trabalhou lá no 2º GBS, trabalhou no 8º GB e foi um dos pioneiros quando saiu diretamente lá para a ESB, inaugurando a nossa Escola Superior de Bombeiros. Muito obrigado. A gente agradece demais a participação no nosso 193 BombaCast, Coronel Martinho, porque com certeza as histórias que ele vai contar pra gente aqui vão ser fenomenais. Ele conversou comigo aqui nos bastidores, contou umas coisas, olha, que realmente só quem viveu é que sabe, viu? Só quem viveu é que sabe e, Palumbo, com certeza hoje o programa vai bombar. Bom, Tenente Marques, por favor, eu queria que o senhor desse um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa ele fica conectado direto, e fale um pouquinho de como foi aí o início da sua carreira e que a gente tem aí muitos assuntos. Qual foi a área mais de especialidade que o senhor atuou, que deixou o senhor mais contente também no Corpo de Bombeiros? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, Major Palumbo, boa noite, Coronel Martinho. Eu agradeço, a lembrança da gente, a oportunidade de poder estar passando um pouquinho da nossa vida durante esse Corpo de Bombeiro, a qual foi muita satisfação ter trabalhado nessa corporação. Eu entrei na Polícia Militar em 1980, fiz o curso de soldado no 16º BPMM. Lá na região da Zona Oeste, né? Zona Oeste. Zona Oeste, tradicional batalhão da Polícia Militar aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Butantã, Morumbi, né? Pega ali uma parte muito boa ali daquelas áreas da Zona Oeste. À época eu já tinha uma intenção de trabalhar no Corpo de Bombeiro, porém não tinha inscrição na época que eu fiz para fazer escola diretamente no Bombeiro, no CIAD. Então, no CIAD lá na Academia do Barro Branco. Ainda era na Academia do Barro Branco. CIAD, Centro de Instrução e Adestramento. Adestramento. Pô. Quando a gente fala adestramento, você é adestramento. Hoje, cara, adestramento, politicamente incorreto falar isso, Deus, né? Não, mas tudo bem, aí fazia parte, né? Mas era a nossa história. Então eu ingressei na Polícia Militar, na esperança de um dia conseguir vir para o Bombeiro. E como soldado não era muito fácil, eu fui estudando, procurando aí foi promovido a cabo. Era concurso, né? Era concurso e tinha o curso, né? A gente fazia 4 meses de curso de cabo. E também lá no 16º Batalhão. Tudo pelo 16º Batalhão. E após essa formatura de cabo, quando houve uma novidade na Polícia Militar, que era a Polo, policiamento extensivo, uma Kombi, e eu era um dos comandantes dessa viatura na época. E numa manhã, mais ou menos 7 horas da manhã, com minha viatura próxima à estação de Pinheiros, onde houve um acidente, uma colisão de um trem, né, de uma locomotiva de passageiro com uma de carga. Inúmeras vítimas fatais e graves, leves. E a gente ali, policialmente, sem muito conhecimento, sem equipamento nenhum, tinha que fazer o socorro. Peraí, o senhor estava na Polo, ali na Marginal mesmo? Na Marginal. Na Marginal, perto lá onde é a estação hoje Pinheiros mesmo. Estação Pinheiros. A estação de Pinheiros hoje, para quem passa lá. Então o senhor estava na Polo. Estava na Polo. E aí, de repente, o senhor escutou no rádio? Barulho, o senhor escutou barulho? Barulho. Tá brincando. O barulho, aquele estrondo, né? Aí a gritaria, o povo, pessoal correndo, a Polo ficava ali em Pinheiros. A Polo, essa viatura, ela ficava 1 hora num posto, deslocava ia para outro, então ela ficava durante o... E o senhor escutou com a guarnição a batida entre os três? Inclusive Deus. A primeira viatura a chegar, eu estava próximo, né, bem próximo ao lado, e a gente foi lá sem muita técnica, né, no policiamento a gente não tinha um conhecimento profundo como no bombeiro, e mesmo assim tivemos que começar
ajudar no socorro até a chegada das viaturas de bombeiro, de ambulâncias. E isso marcou mais ainda. A vontade que eu já tinha de servir para bombeiro fez com que eu buscasse... Eu ia te fazer essa pergunta. Na época o senhor era Cabo Marques, viu uma batida entre 2 trens, as pessoas precisando de apoio, de socorro. O senhor não teve dúvida. Foi para cima. Foi para cima. Não teve nenhum receio, porque a gente foi dentro do local que tinha energia elétrica, ferragens, e o senhor com a roupa normal, com a farda normal, com aquele boné branco, né? Que a Apollo tinha um boné branco, não era? Tinha. Então o senhor foi direto, sem problema, foi para cima. Sem pensar. Em nada. Só pensando no socorro. Meu Deus, sem luva, sem nada, né? Sem não tinha nada. Não é luva de raspa, não, né? Não, nada. Nem luva cirúrgica. Nem luva cirúrgica não tinha. E aí o senhor foi tirando as pessoas lá de dentro do trem. Ajudando no socorro na época, né? Porque eu fiquei imaginando, até o bombeiro chegar, devia ter o posto em 1980 da Lapa. Não, tinha Pinheiros. Tinha Pinheiros, Lapa e talvez o Butantã já tinha? Butantã, né? Não, Butantã não tinha. Não tinha. Butantã foi em 91 a criação. Então, Eu quando acho o que senhor... ali, acho que era Cambuci. Não, tinha Pinheiros, próximos ali. Era Pinheiros, Lapa, Pinheiros e o Campo Belo. E né? Pirituba já Campo tinha, Belo. não tinha Pirituba? Mas era longe, Era né? Era longe, né? Então, A Sé seria mais próximo. olha só que coisa. Quando o senhor chegou, o senhor lembra Casa Verde. como é que estava lá a situação? Olha, os três primeiros vagões viraram praticamente um, né? Meu Então Deus. foi muito difícil a retirada. Quem conseguiu sair pelas janelas, aberturas, ainda a gente conseguiu tirar, mas internamente eu não acompanhei, porque após a chegada do bombeiro, a gente ficou no apoio só de externo, né? Externo, fazendo Então, remoções, ajudando as vítimas que podiam andar, né? Ele estava me contando que intuitivamente o pessoal já estava separando as vítimas por gravidade. Sim. Como a gente faz hoje o método Start, né? Naquele momento eles já, por intuição, já começaram a separar. Sem conhecimento da técnica, a gente já praticou esse... Já praticou, mas isso daí eu acho que é algo que o bombeiro já fazia há muito tempo. Por quê? É lógico, é óbvio. Como é que nós vamos escolher quem nós vamos socorrer? A não ser tecnicamente, né, Marcos? Isso é verdade. Escuta, se a gente tem um acidente grave, não, primeiro socorre mulheres e crianças. Não, pera um pouquinho. A gente socorre a pessoa que está mais grave e que ela tem a chance de sobrevida. Porque uma pessoa, por exemplo, que está numa parada cardíaca e é outra que está chegando próximo, o que você vai fazer naquela hora? Então, ela está grave, mas uma já está parada, às vezes está com um sinal de morte, quer dizer, o sinal de morte é evidente, né? Então, hoje... É uma decisão muito difícil de se tomar, né? O bombeiro... É um dilema que o bombeiro sempre viveu, né? Sempre viveu. Eu acredito que o senhor passou por isso lá. Não passou? Com certeza. E o senhor era recruta? Tinha 4 anos de polícia. E tinha alguém com o senhor lá que já tinha mais experiência? Não. Eu, inclusive, era o comandante da guarnição. E os meus auxiliares, né? Os participantes da equipe lá, eram todos mais ou menos o mesmo tempo de serviço. Não tinha nenhum antigo. Então, quando o senhor viu a ocorrência, falou assim, ó, eu quero vir para o Corpo de Bombeiros. Aí falou assim, aí decidiu. E aí só tinha uma forma, né? Fazer o curso de sargento, CBS, que garantia. Porque transferência, permuta, era muito difícil na época. E então, o comandante não ia liberar, né? Não liberaria. Então aí, o senhor teve que fazer o concurso para sargento. E como é que era o concurso? Explica aí pro pessoal, que o pessoal hoje eles sabem que é um concurso, teoricamente, ele tem uma abrangência maior. Às vezes 800 vagas, né? Quer dizer, tem um número grande. Explica pro pessoal aí que eles não vão botar uma fé que o senhor tinha 30 vagas, é isso? Essas 30 vagas que eu conversei com o Coronel Martinho foi pro CBS. Mas na época, a escola para sargento também, tinha ano que abria 30, 60. No ano que eu fiz, abriu 200 vagas. Embora eu passei em 20º poucos, né? Então a vaga seria minha. A vontade era tanta que para mim não importava. Eu falei, 30 vagas, eu tenho que estar entre os 30. O senhor foi lá do batalhão, do 16º batalhão para o Cefap. Aí Cefap, voltei para o 16º, após a formação de sargento.
E fui trabalhar na secretaria do batalhão, então eu tinha acesso, eu lia os boletins geral, diário. Aí o pulo do gato. Olha Como lá, é que ele descobriu o negócio? Ó, Aí descobriu. o homem certo no lugar certo é o negócio que resolve. Então ficava né? de olho a abertura de concurso, né? Quando abriu o concurso para o CBS. Inclusive, ainda em 80, eu me formei em setembro de 87, sargento. Em 86, se não me engano, não teve o primeiro concurso para... Na época existia 2 concursos CBS, 30 vagas cada um. Um no começo do ano, janeiro, que era para todos os sargentos da Polícia Militar, inclusive Corpo de Bombeiro. E em julho tinha outro que era só para vagas de bombeiro. De bombeiro. Então, que era sargento do bombeiro. Então, ó, o senhor tinha 2 concursos, 2 hipóteses para poder entrar. Duas vezes por ano. Na só. época, o sargento Na Medeiros... verdade, eu tinha uma hipótese, só a primeira, porque eu era do policiamento. Entendi. Então, eu só poderia prestar em janeiro. Em janeiro. Porque a de julho era só para sargento do efetivo Corpo de do Bombeiros. Isso. E como é que foi? O senhor lembra onde é que o senhor fez a prova? Eu fiz a prova no Cambuci. No Cambuci? Não, mas peraí. Não, Conta antes- a história completa. Então, Conta a história em completa. 86, em julho, abriu a Já concurso. prescreveu, não vai ficar preso, pode contar. Abriu o concurso em julho para o sargento de bombeiro. Eu consegui lubridiar os comandantes do 16º, comandante do CPA, né, que assinava a documentação, o pessoal do CIAD, que eu lembro até que na época o tenente era o Paulo Lopes de Freitas. Olha o tenente. Nossa, Ele era legal. tenente aqui, inclusive aqui Aqui no CIAD. no SEAD aqui. Quando era aqui, os cursos eram aqui, CBO e CBS eram feitos aqui, já tinha encerrado lá na academia, né? Já fazia aqui no prédio. Era o CEIB, né? CEIB. Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros. Eu consegui enganar todo mundo, fiz o concurso completo. Não, mas como é que foi? Por que só a gente fala de... Por que aconteceu? Ludibriou por quê? Ele não queriam deixar o senhor prestar? Não, porque eu, em julho era só para sargentos do bombeiro. Do bombeiro. E eu era do policiamento. Então, mas o senhor fez o de julho, tá? E depois... Não, então, eu fiz tentei fazer, só que após fazer todo o exame e passar, aí levantaram que eu era do policiamento. Foram pegar as unidades e viram que eu era do policiamento. Que o senhor era do policiamento. Aí me cortaram do curso, né? Do curso. Voltei para o 16º. Eu não acredito. Em janeiro de 87. O senhor já estava fazendo o curso e aí não, vem cá, antes de iniciar. Você é do policiamento, não pode. Prestei todos os concursos, na hora coisa. de fazer a chamada. É a regra de Tobias, né? Não tem jeito. E aí eu voltei para o 16º, de olho no boletim geral. Assim que abriu, prestei novamente. E eram 30 vagas para 600, 550, 600 candidatos. E mais uma vez eu passei aí entre os 30. E nessa você concorreu com os bombeiros também, com né? os bombeiros. Quer dizer, os caras que faziam aquilo todo dia já, que estavam dentro de um quartel de bombeiro, e mais a turma do policiamento que queria vir pro bombeiro. E só Então, 30 vagas, só né? 30 Quer dizer, vagas. vamos contar que só tinha 15 pro pessoal do policiamento, né? Meu Deus. E ele passou. Passou Ele pela passou. segunda vez. Passou pela segunda vez na prova. Aí o senhor veio Aí consegui fazer. fui lá pra em Aí Mauá, foi não? feito. Não, eu fiz. O curso foi aqui, né? Foi aqui na sede. Eu pedi o segundo GBS, a primeira opção, segundo GBS, segunda opção, segundo GBS, terceira opção, segundo GBS. Acabou. Eu não dei outra opção, a gente tinha 3 opções, né, para colocar após na lista lá onde você pretendia servir. Eu coloquei as 3 segundo GBS. Mas aí por que você escolheu segundo GBS? Segundo GBS? Por causa do salvamento, da ocorrência. Por causa daquela experiência. Daquela experiência, eu achei. E aí, que quando o senhor viu lá o pessoal do segundo GBS, segundo grupamento de busca e salvamento, que era lá no Butantã, né? Acho que na época não era no Butantã. Era no Campo Belo. Campo Belo. E, lógico, depois foi pro Butantã, mas tinha o primeiro grupamento de busca e salvamento aqui no Cambuci e o segundo lá. O segundo lá. Então foi... E eu pedi o segundo GBS, que eu trabalhei lá na área do 16º, eu conhecia bem a área, então preferi escolher. Então, lá, quando o senhor chegou lá no segundo GBS, foi destacado para qual posto? Então, eu fiquei um mês mais ou menos no posto de Pinheiros. PB Pinheiros. Tinha muito pernilongo lá, não?
Tinha um pouquinho, né? Na beira do rio ali, né? Eu lembro, estou falando porque tinha ali. Eu lembro, né, de estagiar lá também, e era um pernilongo vestido com um EPR de bombeiro. Porque eles tinham deixado assim, ó, o quartel, né? Tinha isso mesmo? Tinha desenhado. Era o símbolo do posto. Aí eu fui falar, não é possível. E é verdade mesmo. Os caras, eu dormia numa cama, acordava numa outra, porque os pernilongos me levavam para outro lado. Então eu fiquei 2 meses no máximo em Pinheiros, e aí teve o concurso para o estágio de salvamento em altura, que era hoje é o CESALT, né? Então, antigamente era um estágio, 2 semanas de curso. 2 semanas de estágio. 2 semanas de estágio lá no Campo Belo. A gente já fazia, né? Era uma semana dentro do Campo Belo mesmo, na torre lá do Campo Belo, e a outra semana era externa. Que a gente tinha imigrantes, né? A Paulista, tinha um exercício no Parque do Ibirapuera e na Tenenge. Então eram 4 dias de externas e o último dia era a formatura. Era a formatura. Então eram 2 semanas. Não tinha equipamento Freseg, era basicamente também rapel e tirolesa. Também era rapel e tirolesa, não tinha outra técnica, que o equipamento não permitia. Freseg amarrava numa perna, né? Freseg só numa, né? E juntava aqui na frente, mas enfim. Tinha um cinto, né? Não, era legal, mas era... Fazia rapel de corpo, né? Com a corda de sisal de 1,5 polegada. Fazia às vezes alguma subida usando as próprias pernas, né? Fazendo a subida, né? Tracionando com as pernas. Então não tinha muita técnica, né? Era aprender a usar o equipamento Freseg. Não passava disso. Mas também era legal, porque era o que tinha. Capacete, usava o capacete normal, né? Capacete de incêndio, né? Capacete de incêndio. E também, lógico, eu pegava também, eu tenho certeza que o senhor e o bombeiro sempre foi muito bom nisso, nas partes de cordas e nós. Então eu acredito que durante o estágio de salvamento à altura, o senhor desenvolveu outras habilidades de cordas e nós, por exemplo, cordas para fazer tração. Hoje usa-se duplicações de força, mas na época era o carioca, não é? Era o carioca. No salvamento em altura específico, nós usávamos o próprio freio 8. Então, em um olhar do 8 fazia-se o boca de lobo, e no outro olhar tinha que passar a extremidade da corda, né, um chicote por dentro do outro olhar para fazer a tração, para você não ter o atrito, né, de corda com corda para trabalhar em altura. Então, na hora de fazer a tração, você não tinha o atrito da corda com a própria corda. Então, você tinha a corda com metal, que era o freio 8. Era o que a gente usava para tração. Hoje nós temos polias, né? Sim, tinha T4, né? Que também T4 para fazer a tração. Que, poderia causar acidente, porque você não tinha noção do quanto você estava tracionando. Então, quando você traciona... preciso só explicar. Manual. Explica para o pessoal o T4, né? Que é um equipamento que a gente passa, né? Um cabo de aço também. Ou, no caso, até você vai ancorar isso em algum lugar e você começava a tracionar. Então você não sabia até quando você podia tracionar. Será que aquela árvore que a gente estava tracionando, eu podia puxar um pouquinho mais, aquele poste, enfim. Então, a viatura, né? E aí fiz o ESA em 87. Terminando o ESA, eu fui para o PB Pirituba, que era na época, né, GI, GBS, existia os postos do GI, sempre tinha uma guarnição do salvamento, do GBS. E nas sedes, né, do GBS tinha uma guarnição do incêndio. Hoje é tudo GB, então, né, deu uma unificada. E eu fui então na época para o... E aí quem controlava as guarnições? Estava lá no GI, tinha uma viatura lá do GBS, quem controlava essa viatura? Era o próprio GBS. O GBS. Era administrado pelo GBS. Quer dizer, era uma administração por especialidade, não por território. Os treinamentos diários, a gente fazia a guarnição do GBS, fazia o treinamento que o GBS estipulava, né, que era já pré-determinado, o GI fazia deles. Na verdade, a gente usava o posto emprestado, né? Era um posto do incêndio com uma guarnição Campo Belo, do salvamento. Campo Belo, Pinheiros também, o Lapa. Pinheiros pertencia ao quarto GI, que era Vila Mariana antigamente.
Pirituba pertencia ao 2º GI, que é Casa Verde. O Jabaquara. O Jabaquara pertencia ao 4º GI, Ao 4º GI. tinha guarnição. Santo Amaro pertencia ao 4º GI, tinha guarnição do GBS. Na verdade, o GBS ele só tinha um lugar, que era dele, era a sede, porque o GBS não tinha subs GBS na época. Era só o GBS e o primeiro sub-GBS. Tá? E já os GIs, não, eles tinham o primeiro sub-GI, segundo sub-GI, terceiro sub-GI, que eram mais espalhados, né? E o pessoal, quando o senhor chegou? O senhor lembra quando o senhor chegou no quartel, depois de fazer o CBS, depois de fazer o estágio? Quem era o senhor lembra dos tenentes, dos capitães? Quem que estava com o senhor? Lembro, no GBS, o coronel José Carlos da Silva era o comandante, tenente-coronel. O major Carquede era o subcomandante e o capitão Consani era o B3, era o operacional. Rapaziada boa, hein? E os tenentes na época era tenente Del Rey, tenente Vasconcelos, tenente Carvalho. Olha aí, que legal. Que deram e essas estruturas de treinamentos eram todas feitas lá no GBS? Lá no GBS. Ou às vezes também saía para algum lugar? Não, só os ESA, nos estágios, né? Quando tinha os estágios, aí tinha as aulas externas. Aí a vantagem, sim, tinha 3, 4, às vezes, cursos, né? Estágios por ano. Então não era um só por ano. Então tinha mais oportunidades, né? O senhor trabalhou antes do resgate. Como é que era uma ocorrência de acidente de carro, batida de carro, preso em ferragem? Porque, querendo ou não, quem que ia? O incêndio ia? Ele podia ajudar, mas quem ia era o salvamento. Guarnição de salvamento, AS. Aí vocês chegavam com... Nós tínhamos em 4, né? Em 4 no salvamento. 5, né? O salvamento na época era 5. 5. Tinha a maca, né? Aquela maca aramada e a prancha de madeira. Isso a gente já existia. Não tinha muito equipamento também de imobilização, tinha algumas talas de madeira ainda, né, que a gente usava. Tala de madeira com faixa. Com faixas, com ataduras, né? Tudo. Então era o que a gente tinha e socorria no salvamento, né, no banco traseiro, onde ia os tripulantes da guarnição, eles ficavam na ocorrência, preservando o local, e o motorista e o comandante socorrer as vítimas. E às vezes levava 2, 3, né? Nossa. Que não 2, tinha 3 numa no salvamento. Uma viatura só. No salvamento. Porque não tinha ambulância. As mais graves que a gente tinha que imobilizar iam na prancha, quando eram umas lesões. Pra gente, a época, achava que era mais leve, mas nem sempre poderia ser, né? Ia sentado. Ia sentado. Olha que coisa. Por isso que nós tínhamos que ter uma evolução, né? Pois mas nessa época não existia essa cultura aqui no Brasil, né? As pessoas viam isso e ninguém achava que isso estava errado. Eles achavam que estava certo, que tinha que salvar, tinha que socorrer rápido, né? Que tinha que socorrer. Não é quantas vezes o senhor chegou em ocorrência que todo mundo falava, socorre rápido, pega o cara rápido. Então pegava na perna, no braço, jogava dentro do carro e leva para o hospital. O socorro era o tempo, né? Era o tempo. Era pegar e levar, não importa o que estavam fazendo. Como? É. Socorro, antigamente, né, a teoria do socorro era pegar e pôr no carro e levar. Não importa como. E a área que o senhor estava ali, Pinheiros, o Campo Belo, só grandes avenidas, estradas, pegava ali, Raposo Tavares, pegava a Regis Bittencourt, pegava a Marginal, pegava a Bandeirantes, e o senhor ia para todas, né? O senhor lembra alguma ocorrência que marcou o senhor de acidente de carro ou de salvamento que o senhor pode contar? Tem várias, né? Lembrar algumas. Tem acidente automobilístico com incêndio, né? Com fogo em veículo. As vítimas presas e pegando na ferragem e o carro incendiado. E você ter que usar, como não tinha outro equipamento, usar o extintor de pó químico seco. Para segurar o incêndio, para você poder retirar a vítima, né? A vítima já um alto grau de queimadura, né? Elevado, e você jogar um pó químico seco. Imagina a gravidade, mas é o que tinha, né? Não dava pra... lógico. A gente não precisa nem ficar, às vezes, olhando, né? Porque para trás e falando, nossa, mas a gente podia fazer tal coisa. Não, né? Na época era o que era para ser feito. Na época era o que o pessoal achava que era certo, né? E os recursos que tinha permitiam isso. O Sargento Marques, lá, comandante da guarnição, chegava no local. Que ferramentas que tinha? O monta-abrasivo, pé de cabra, não era? Não é verdade? Era um moto-abrasivo, pé de cabra. Tinha um extensorzinho. Extensor.
extensor, que era hidropneumático. Como é que era? Esse daí eu não lembro dele. Ele eram vários tubos. Você aumentava, diminuía, era com furinhos. E ele tinha tipo um macaco hidráulico, só que ele era... E você usava o cilindro de ar para dar pressão. Tá? Por isso hidropneumático. E aí você fazia... conforme a extensão dele, você usava, como a gente tem hoje os alargadores, extensores, né, modernos, só que a gente acabava usando ele e ia fazendo, levantava painel, rebatia volante, usava né? aquela talha guincho, que era corrente, amarrava no volante, e lá no para-choque e tracionava com essa talha guincho, né, que era corrente, você ia lá, tinha umas até que era alavanca. Você podia, às vezes usava o T-For também para isso, para você rebater o painel das vítimas para você fazer a retirada. Porque a gente precisa falar disso, né, Tenente Marques. Quando na época o senhor sargento, os carros eram, todo mundo fala, mas o carro era muito robusto, não é? Era um carro robusto, mas também, ele não amassava que nem os de hoje. Olha, presta atenção, era um tanque de guerra o negócio. Era um tanque de guerra. O carro não batia e não amassava. Em compensação, a vítima lá dentro. Quem suportava o impacto? Quem suportava o impacto, né? Porque o carro vítima, de hoje, ele se deforma, né? E quando amassava, para desamassar também. Então, era essa a grande sacada. Imagina o senhor com 4 ou 5 pessoas dentro de uma Caravan, 1980. Né? Então, a grandona, malatona, robusta, na hora que batia, o painel inteiro vinha em cima da vítima. Por quê? As pessoas não usavam cinto. Elas se projetavam. Pois é. Né? Você ficava preso nas ferragens. Chegava a guarnição de socorro, meu Deus, e agora? Né? Onde nós vamos fazer aqui? Bom, primeiro vamos cuidar para não pegar fogo, né? Tenho certeza que era... Cuidado. Já abria a porta. Como é que era? O senhor abria já a tampa do capô, já desligava a bateria? Sempre foi isso no bombeiro? Extintor o bom corria sempre, qualquer tipo de ocorrência, né? E o trem de apoio, então sempre ia, às vezes chegava um pouquinho depois, mas ia uma viatura do incêndio, como corria os dois juntos, os dois no mesmo quartel, o incêndio, o salvamento chegava primeiro, por ser uma viatura até mais leve, né? Não ter água, o risco. Lógico. Né, do tanque pesado, curvas, né, o motorista do incêndio tem que ter cuidado por causa do balanço da água. Então sempre corria o apoio. Então a parte de prevenção de incêndio a gente fazia imediato, a hora que chegava, e depois passava para a equipe do incêndio. Aí a gente ficava dedicado mais para o salvamento propriamente dito, né, das vítimas. E essa não tinha jeito, né? Porque se acontecesse qualquer tipo de incêndio num carro com a vítima presa, o senhor sabe que eu fico pensando até hoje, né? Que a gente acaba evoluindo, na minha opinião. A partir do momento que a própria legislação retirou de dentro do carro um extintor, não, porque não serve para nada. Como não serve para nada? Quantas pessoas o senhor salvou utilizando o extintor? E hoje não tem extintor. Pois é. Não, suprimiu porque esse extintor não serve para nada. Escuta, alguém já pensou que quando o carro bate e tem uma vítima presa nas ferragens até que chega o socorro, alguém pelo menos consegue conter o fogo para que não se propague com grande rapidez ou que segure um pouco até a retirada da vítima, né? Até quando era obrigatório, era muito comum a gente ver os outros motoristas parando e ajudando ali, né? Bom, com o seu extintor, né? Meu carro é velho, eu ainda tenho um extintor, eu recarreguei outro dia. Mas não é verdade? Eu acho que tem que ter essa preocupação. Segurança e canja de galinha. Não. É melhor não usar, né? De ocorrência, assim, né? Vários acidentes automobilísticos, fica difícil às vezes, né? Citar chegou a pegar salvamento de altura? De altura, eu peguei de incêndio numa academia em Moema, ainda lá pelo Campo Belo, né? Incêndio numa academia de 3 pavimentos e foi na sauna seca, começou o fogo na sauna seca. Na verdade era mais fumaça do que o fogo, né? Mas não era impossível descer pelas escadas. Então tivemos que fazer o salvamento pelas janelas, né? Tirar. Então o senhor subiu no telhado, desceram de rapel e faziam o bombeiro vítima. Aí fazia o resgate das vítimas lá pelo rapel.
por fora. E aí quebrou janela, como é que... Aí quebrou a janela, né, de vidros, né? E acabou. E o pessoal? Coração. Como é que as pessoas estavam? Meu Deus, me tira daqui, socorro! A hora que a gente chega, tá tudo apavorado. Depois você começa a acalmar. Embora a fumaça, né, aquela fumaça lá acaba incomodando bastante, mas você acaba tranquilizando, né? E quando o bombeiro chega, o pessoal fica mais tranquilo. Quantas né? pessoas mais ou menos você socorreu? Umas 10 pessoas. Não 10 tinha pessoas no muito, salvamento, No salvamento em altura. O senhor teve que fazer... Como é que o senhor fazia? Como é que o senhor acessava a escada? Subia por fora? Ou chegava, conseguia entrar com o EPR por dentro Nós e descia? conseguimos entrar pela escada e aí de lá fizemos o sistema todo. para retirada das vítimas através de rapel. Se os prédios tivessem algum ponto de ancoragem, seria tão mais fácil pra gente, né? Alguns têm, né? Mas poucos... não é uma cultura, Não é uma né? cultura. Porque Não é previsto isso, não é né? previsto. E a época Olha que bom é um projeto. item de segurança. É um item de segurança para ser desenvolvido, né? Não existe nem instrução técnica a respeito disso. Verdade. Né? Aliás, o Coronel Negrisolo, né, que é Uma sumidade. uma aí, sumidade aí, um estudioso. comandante estudioso, enfim, né? Ele estuda muito a arquitetura voltada para segurança contra incêndio, enfim, todas as possíveis emergências que podem existir, né? E realmente aqui no Brasil a gente não tem normatizações nesse sentido, sabia, Paulo? Acredito. Já pegando quantas ocorrências me pegou que o cara tava com o balancinho no prédio, aí você foi lá, era uma lata, né? Uma lata, só tinha lata por causa da força, né? Então aí... Interessante, Major, resgate em apartamento, prédio, tinha muito, as crianças ou idosos ficavam, né, os responsáveis saíam para trabalhar, largava crianças, às vezes idosos, e por qualquer motivo tinha que fazer o resgate dessas pessoas, ou mesmo até uma fumaça, né, um princípio de incêndio, ou as pessoas começavam a gritar, desesperado, pedindo socorro, os vizinhos acionavam, e a gente subia até o andar de cima, né, com autorização do morador de cima, e descia uma corda de sisal, fazia um balso, a gente fazia, né, balso de Calafate, o balso americano, Nossa. uma corda de 1,5 polegadas e descia na mão. Na mão. Então, o socorrista, né, vestia lá a cadeira no cabo de sisal, os outros 2, 3 de cima ia descendo na mão. E a vítima, como fazia? Aí a gente abria, né? Aí abria a porta. Abria a porta. Entrava, entrava por lá. Só entrava porque não quebrar a porta. Não quebrar a porta, a gente sempre via a janela possível, né, aberta. Normalmente a lavanderia não era fechado, então a gente descia sempre, entrava na lavanderia sem quebrar vidro, janela, nada, né, risco de queda de vidro, ou de cortar, de acidente. Descia normalmente pela lavanderia, ou se tinha alguma janela aberta já descia pela janela. E aí abria a porta e tirava a vítima normal. Ele estava me contando nos bastidores que ele viveu a transição de culturas, né? Do bombeiro herói para o bombeiro que pensa em segurança. Em segurança. Um negócio interessante, né? O que era o ESA e o que se tornou o CESAL. O senhor fez o primeiro curso de salvamento em altura. Não, o senhor fiz a transição. A transição, isso, né? Na época que a gente está falando, né? Eu fiz o ESA, fui para Pirituba e eu gostava muito de fazer exercício numa caixa d'água em frente ao quartel, tinha Sabesp, e eu fazia muito exercício lá de altura. E vivia na sede pedindo equipamento, né, do pessoal. E me chamaram o responsável, o instrutor, que era o Cabo Perequeté, que era uma lenda, né, no ESA, somente a altura. Ele ia aposentar em 89 e aí o comando na época, né, me convidou para assumir no lugar dele. Olha a responsa. Então eu trabalhei 1 ano e meio com ele ainda. Eles na resistência ainda do trabalho ali braçal, né, na base da raça, sem muita técnica, né, raça, sem muita... Não tinha equipamento, né? O equipamento que era mais difícil, né, que a gente tivesse qualquer tipo de desenvolvimento melhor, talvez da segurança, né? Não tinha, pô. Ele me contou um negócio. Deixa eu contar aí, olha lá. Conta o negócio do arrepio. Como é que é o negócio do arrepio? Cabelo, corte, o arrepio, olha lá. Como que é isso? Conta aí, Sargento Marques, Tenente Marques, Sargento Marques na época. Ficou muito honrado em assumir, né, aquela posição lá da lenda Perequeté. E aí, assim que ele aposentou, os cursos, né, os treinamentos,
eles visavam muito ver se a pessoa... Qual era o principal objetivo lá de ver, como é que fala? Principal característica para ver se a pessoa servia ou não. No início do ESA, eles colocavam os pretendentes ao ESA no 10º andar lá da nossa torre, 30 metros de altura. Isso lá no Butantã. Lá no Campo Belo. No Campo Belo. Pô, eu fiz o Campo Belo, eu lembro do Campo Belo, que quando a gente colocou Emergency One, né, a viatura, foi quando eu fiz a prova para entrada no CBO, eu subi aquela escada lá para cima. Foi legal, 30 metros, né? Tem 10 andares. Então, né? os candidatos, né, a fazer o ESA lá, eles colocavam lá no último andar da torre e o instrutor ficava lá embaixo, equipava. A hora que ele estava pronto para descer, ele mandava cruzar as mãos para trás e soltar. E o instrutor soltava, era queda livre, né? Ele chamava de arrepio. Vamos dar o arrepio para ver se ele tem condições ou não. Se o candidato botasse a mão na corda com medo, já estava eliminado. Imagina isso. Imagina. Era um big jump. Você é louco. Era um big jump. Mas e aí? Mas como é que ele parava? A hora que faltava lá uns 5 metros, ele tracionava a corda. Entendi. E aí dava o atrito no freio 8 e acabou. Aí naquela época o bombeiro tinha uma visão assim milimétrica, ele conseguia ele fazia... tá chegando 5 metros, segura aí. Peraí, ó, Cabelo, esse é o corte do bang jump. É o bang jump do bombeiro, lá. O cara pular. Se é, 30 metros, 10 andares, ó, quem mora num prédio de 10 andares, olha pra baixo, fala, pode pular, não põe a mão na corda. Aí o cara, opa, tá bom. E tinha 15 vagas, passava lá 20, 22, tinha que fazer eliminar mais 5, 6 aí. Nossa. Aí fazia a mesma coisa, só que invertido, cabeça para baixo. Você, né, equipava, girava as pernas, prendia os pés na corda, e soltava, ficava de ponta cabeça. Aí ele dava outro. E aí você de ponta cabeça, né? Ver no chão aproximar e os caras malucos, né? Chegava a 5 metros. Opa, travava. Puxava, travava Deus, lá. Nunca aconteceu nenhum acidente. Graças a Deus, não. Deus sempre foi do lado do bombeiro. O senhor lembra, né? A gente conversando com os outros amigos aí do 93 BombaCast, que esse é uma forma nova que a gente tem de contar esse bastidor do passado, do presente. Esse bastidor que às vezes as pessoas têm muita curiosidade, o Tenente Marques, de saber, cara, como é que vocês faziam isso antes? Então, essas coisas são legais. E quando a gente depois vê, hoje em dia, toda a evolução, ela começou sempre com muito sacrifício. E coragem. Não é verdade? A gente encontrou, conversou, né, com os nossos amigos. Sacrifício e coragem. Então, esses que os treinaram, eles estavam sempre pendurados na corda de sisal, às vezes a 20 metros de altura, sem nada, segurando no braço. Só no braço. Não é verdade? Sem técnica. E aí, então, veio aquela... Não é possível, né? Um treinamento de bombeiro não pode ter risco, né, para o bombeiro. Você tem que dar técnica, você tem que trabalhar o psicológico dele, né, com tensões ali, mas sem risco. E assim que a gente assumiu definitivamente, o Perequeté, né, aposentou, e a gente começou a transição então para o CESALT, em busca de técnicas, de equipamentos, seguranças para poder fazer. E a época era então foram as primeiras cadeirinhas de rapel que chegaram, foram na época época dessa transição que a gente fez. E já em 1990? E a gente começou em 90. No final de 89, 90 já tinha essa já começamos a trabalhar bem adiantada. Isso. E na época era eu e o sargento J. Alves, era o meu canga, né? A gente trabalhava em dois. João Alves. João de Deus Alves. A gente conheceu ele? Conheci ele, da minha turma da academia. Então. Ele era sargento, a gente era o meu canga, né? Então nós dois, né, trabalhamos essa transição, aprendemos muito com ESA, né? Que lá o Perequeté foi um dos criadores do ESA. Quem criou a oração do salvamento? Aquela assim. Ó Senhor, meu Deus. Não, do salvamento não. Aquela lá do salvamento à altura. Quando você faz a reza. Ó Senhor, meu Deus. Não é essa. Aquela reza do cara. Cabo no 8 no mosquetão. Então, aquilo dali já foi nessa transição nossa. Sério mesmo? O senhor lembra? Lembro. Não, a gente fazia cabo no 8 no mosquetão travado, luvas calçadas, segurança. Ok. Aí vai.
Olha só Olha que isso, memória. que memória, pô. Puxa vida. Então isso daí foi na época dos senhores lá, falaram assim, ó, peraí, vamos Então, entrar... o cabelo porque... tem que colocar isso escrito aqui na tela, para o pessoal ver, né? Porque... Ó, E, ficar registrado. não pode esquecer, né, os criadores E cabo do ESA. cabo corda, nada a ver isso. Então, na época, era tudo cabo, porque todo o trabalho com cordas no bombeiro, os manuais, as técnicas, os cursos que faziam, vinha da Marinha. Da Marinha, então... Então, na Marinha, na Marinha, Cabo. qualquer corda a bordo é cabo. Cabo. Fora, em terra, firme, é corda para a Marinha. E a bordo, embarcado, é cabo. Como o bombeiro ele trouxe os nós, as técnicas, veio da Marinha, isso desde a época, né, lá de quando começou a navegação, não é coisa recente, é cabos, né? Então a gente trabalhava com cabo. Com o passar dos tempos, você vai, né, modernizando, trazendo as técnicas aí de alpinismo, até para aquisição, né? Você não compra cabo, você compra corda. Então foi se tirando essa tradição, né, de cabo no bombeiro e hoje tudo é corda. Mas na época era cabo, então não era diferente. Qualquer um falava cabo, era normal, não tinha problema. Não tinha problema, né? Que a gente trabalhava, inclusive, né, fazia-se muitos nós. Né? Eu lembro, eu cheguei a fazer em torno de 200 nós diferentes, né, nessa época. Essas que a gente está aqui na fundação, na Fundabom, né, na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, no 193, aqui no 193 BombaCast e no Bomba Café, aqui do lado do comando do Corpo de Bombeiros. Aquelas portas e escadas que tem do lado do CBM, vocês que usavam aquelas portas para fazer as descidas pelo corpo de escada lá do CBM? De escada usavam tem uma bastante. torre ali, tem né? a torre ali, ali é uma torre. torre. E na escada, uma escada de fazia segurança, tem a gente umas fazia portas de aço De aço. que você não abre para nada, você abre Hoje, pro né? Mas ambiente na externo. época, o senhor aqui com o gente- Seibe aqui, fazia senhor tinha trabalho de altura. o senhor tinha saído Os então gatos. lá do segundo GBS, na época de Pirituba. Então o senhor foi para o oitavo? Aí depois Não, do não, oitavo o senhor foi pro... Peraí, tem uma coisa importante aí. O Marques, ele viveu a transição segundo GBS, 12º GB e quarto GB. Quarto GB. Então, lá de Pirituba, né, eu voltei para a sede, para o Campo Belo, GBS, e assumi lá a função, né, eu e o J. Alves. Bom que o senhor conheceu, que a gente não tem contato. Se o senhor tiver, seguir. Depois te passo, eu já pô. tentei e não consigo. Então, nós dois, né, trabalhamos na época com apoio do Coronel Zé Carlos, do Major Carquede, Capitão Consani, que eram os comandantes na época, deram muito apoio. A gente fez essa transição, né, a criação, então, do ESA para o CESALT. Inclusive, o brevet, nós que desenhamos também. O Ícaro, então, O Ícaro, ele já tinha, no ESA, ele já usava, né, nas camisetas, durante o curso, fazia camiseta, já tinha o Ícaro. Era só a asa do Ícaro e o tronco dele, tá? Que era o símbolo lá do ESA. Tá? O brevet do ESA a gente chamava de bolachão, era só um círculo, com né? um 8, uma corda e um 8 e escrito salvamento e altura. Tá? E aí, com a criação do curso, também vimos a necessidade de fazer o brevet, né? Brevetzão E bonito, aí- né? Eu acho que o brevet é um dos brevets, lógico, eu gosto. Baseado no Ícaro que a Que gente... brevet acho que é bonito. bonito, é um Eu dos acho que é o mais brevet, bonitos que eu acho que é o brevet mais bonito que a gente tem, é o do salvamento à altura. altura. Baseado no Ícaro, que a gente já tinha, né, a asa e o tronco dele, e tiramos as fotos da Paulista, que a gente pegou a Paulista, né, o símbolo da capital, né, do estado de São Paulo, inclusive da cidade de São Paulo, né, Avenida Paulista. Tiramos uma foto com os prédios onde a gente fazia tirolesa e dali saiu então o brevet, né, da tirolesa que a gente faz lá. Colocamos, tem que ter incêndio, porque o salvamento à altura não é sempre... A primeira vez que fizeram a tirolesa ali da Paulista, o senhor estava nela. Não, porque foi Não? feito no ESA antes de eu Antes. fazer lá. Isso, já era fazia feito. no ESA, já era feito. Só que assim, era feito com uma corda só do Freseg, Uma corda do uma Freseg, corda só, do e Freseg, então direto... e ela ia da base da torre e até o gradil do edifício Scarpa.
que era, né, aquela grade de proteção em volta. Meu Deus. Então a gente saía, era feito com 8, freio 8. Antes de tracionar a corda, passava-se todos os freios 8 por dentro da corda, tracionava-se do outro lado, e aí cada um pegava um 8 e descia. Só que parava no meio da avenida, porque não tinha o declive, né? O declive suficiente para o 8 chegar do outro lado. Então a gente parava mais ou menos no meio da avenida e de lá ia puxando no braço até o outro lado. Nossa. Uma corda. Aí, com uma corda. E aí nessa transição, nessa formação, a gente resolveu subir, né, um lado da tirolesa, era com freio 8 ainda, e usar 2 cordas. Aí a gente começou a usar as 2 cordas para aumentar a segurança. E aí chegava-se do outro lado, não amarrava mais no gradil também, na proteção. A gente amarrava na caixa d'água, tinha a estrutura, né, de alvenaria, pontos de ancoragem, a gente amarrava. Então a gente chegava, já passava por cima da grade de proteção, né, do parapeito ali, e já saía então em cima do terraço do prédio. Uma coisa interessante que ele me falou, e eu acho que é uma marca do bombeiro, né? O bombeiro é sempre muito próximo da comunidade, né, Paulo? Sim. A gente estava na semana passada falando com o Edmundo, né? Que o primeiro curso de mergulho foi o civil que deu. Civil. E o Max estava me falando que essa transição... Magalhães. E o Max estava me falando que essa transição para o CESALC também teve um civil envolvido. Conta Bareta. aí. Então, nessa... Como procura, é que era o nome dele? Barreta. A gente chama ele como Bareta, mas o nome é Barreta, né? Nessa pesquisa que a gente estava fazendo, né, procurando técnicas, equipamentos para fazer a transição de ESA para o curso, fomos no viaduto Pompeia, o pessoal até hoje acho que ainda faz rapel, faz umas loucuras lá. Lá ia no lá na Vila Madalena, né? Vila Madalena, ia no Pico do Jaraguá, metrô. O pessoal escalava Sumaré, muito. perdão. Ali é Sumaré, metrô Sumaré. Metrô Sumaré. Isso. Sumaré. Íamos no Pico do Jaraguá, só que a gente ia fardado, eu e o J. Alves, e o pessoal via fardado, corria, né? Tinha medo, porque não podia, era proibido. E a gente ficava procurando, né, alpinistas para trazer técnicas para a gente começar a mudar, aprender com eles, né, técnicas, equipamentos. O senhor chegava então lá onde é o metrô Sumaré hoje, ali na Sumaré, aí, pô, vamos lá trocar uma ideia com os caras, é isso? Aí na hora que o senhor parava a viatura, os caras saíam correndo. Então ali foram as primeiras cadeirinhas, o senhor ganhou então, porque os caras largavam tudo lá, pô. Largavam então. E aí um dia... Assim, peraí, eu só quero trocar ideia, espera aí, era isso? Como é que era? Conta aí, conta uma dessa aí, chegava, vai. Eles saíam correndo, largavam as cordas. Só que assim, na verdade, ali no viaduto, tinham poucos que tinham equipamentos também apropriados. Bons equipamentos. Né? Bons equipamentos. Eles usavam corda, comprava na qualquer casa de material e de construção. E descia lá. E descia. Então, era muito caro, né? Equipamento importado, era difícil importar e era caro. Tinha quem tinha condições, viajava, principalmente para a Europa, né? Comprava França, Itália, ali, né? Espanha, comprava as cordas lá, que já existia muito equipamento lá. A maioria lá também não tinha muito o que ajudar a gente, não. E aí um dia... Mas vocês ficavam de longe olhando e falavam, não, vamos lá, peraí, não vamos chegar muito perto, vamos ficar de longe, aí a gente acabou, né, fardado, não dava certo, e ia paisando. Aí eu olhava, ficava olhando, alguns tinham umas cadeirinhas, pegava as ficas. Cara, os caras eram muito top. Conversava, só que quem estava ali, a gente não achou ninguém que pudesse dar o que a gente procurava. E aí um dia a gente está lá no Campo Belo, chega um paisano, um jovem lá, 19 anos, 20 anos, cabeludo, uma mochilinha, falou assim, chegou no Sentinela lá, queria usar a torre, falar com o responsável, e a gente sempre estava lá no pátio dando instrução, fazendo alguma coisa, eu e o J. Alves. Aí pegamos ele lá, eu queria usar essa torre, fazer um rapel aí, trabalhar essa torre aí. O que você faz? Não, eu sou alpinista, o que você tem aí? Abriu aqui, tá bom, vamos lá. Levamos lá pro capitão Consani, né? Primeiro capitão, depois major, depois coronel, e já tinha a ideia de fazer. Ele falou, não, tá autorizado, pode usar aí, suba o que dá desse paisano aí. E aí você chegou ele na boa. Aí ele na boa, ele já foi lá, gente finíssima, né? Até hoje.
Tem contato com ele ainda? Temos contato. Oh, que legal, trazer esse cara aí, meu. Ele ia ser bom, então. Que legal. Tá. Porque aí que vocês começaram a ter contato com aqueles materiais. Ele tinha, né? Ele burguês, tinha equipamento, cordas, os blocantes, subia na corda com os blocantes, né? Ele devia fazer escalada. Ele subia até a metade, descia, subia. Então ele era alpinista, né? Tinha o equipamento, tinha técnica. E aí ele mostrando lá pra gente, a gente ficou uns meses, né? Treinando. A gente ia fazer, treinando com ele. Qual foi o material que mais chamou a atenção do senhor? Os blocantes, né? Para você subir, né, na corda. O que ele tinha já era de alumínio, já era da Petzl, né, que já era da Petzl. Já era da Petzl. Então os blocantes, mosquetões, cadeirinhas, né, as cadeirinhas, as cordas importadas de 11 milímetros. Né, com um pouco mais de elasticidade, né? Para nós o problema é esse, que era as dinâmicas, né, que como é para alpinista, elas têm um pouco mais de elasticidade. Precisa. Precisa. Pro salvamento também, né? Salvamento também precisa. E aí, a partir dele, a gente aprendeu as técnicas. Ele teve boa vontade, né, de ensinar, ajudar a gente no currículo, nas diversas matérias, né, do curso, para a gente formar o currículo do altura. A princípio, a gente tentou fazer com 300 horas aulas, para ampliar bastante. Porque eu vi a necessidade, você fazer uma semana, igual o motorista, você faz 10 aulas de motorista, você não está apto para sair dirigindo em São Paulo. É o treinamento, né, que você vai fazer. Então eu via que o curso não bastava, sei lá, ensinar uma vez cada um e o profissional vai para o quartel dele e ele está apto para fazer. Então eu queria muita repetição. E ele já tinha, então, na época, já tinha cadeira, já tinha cadeirinha, já tinha cordas, né? Já tinha polias, já usava polias. E a gente não ainda. Os blocantes, né? Ascensores. As polias. Porque a gente fazia tudo com prússico, né? Ia subindo. Então, ele já tinha tudo. Já tinha, nossa. Ele falou assim, vamos fazer, olha aqui, uma duplicação de força. Caramba, a gente já sabia, lógico, como fazia, mas ele tinha um equipamento para você. Blocante, umas roldaninhas tudo pequenininha, que já aprendia tudo no... Tudo, ele uma mochilinha lá dele completa. E aí ele participou, inclusive, né, os primeiros cursos, ele era instrutor. Fala que depois corta, se não puder. Inclusive, né, como não podia nomeá-lo como instrutor oficialmente, então, ele dava aula e, por exemplo, eu recebia e repassava para ele. Olha que da hora, que legal. Porque a gente não conseguia. O único lugar que eu acho que tinha civil era na academia, que dava aula, mas tinha que fazer era difícil, mas... cadastrar, ter conta, fazer não sei o que, isso, uma aquilo. Dificuldade grande, né, de conseguir aprovar o CESALT, provar, né, da diretoria de ensino, né? Eles recusavam. A gente fez nessa primeira currículo com 300 horas, eles não, só 100, 15 dias, não vou aumentar, e a gente não aceitava, né? Ficava mandando, graças ao apoio, né, do comando nosso, que... É lógico, a gente tinha um SEIB ainda, mas o SEIB, ele era, lógico, sempre foi uma unidade muito importante pra gente, mas não tem como hoje, imagina o peso que a Escola Superior de Bombeiros tem, a ESB chega hoje, a terceira maior escola de bombeiros do mundo. Ela chega lá e fala assim, mandou um documento para a própria diretoria de ensino da PM. O cara olha assim e fala, peraí, é que os caras estão mandando. Hoje, né? Hoje. Mas naquela época... E aí que tá, essa que é o grande pulo, que eu acho que eles têm que ter todo o mérito. Porque, cara, foram eles que começaram a... vocês estão malucos? Vocês não vão aprovar isso aqui pra gente? Você precisa aprovar isso aqui, ó. A gente precisa ter outra sacada. Olha aqui, a gente trouxe um cara que vinha lá da França, que vinha lá da Holanda, que vinha da Suíça com material... E ele veio pra gente, a gente precisa adaptar esse currículo para trazer para os bombeiros. E nunca foi pra gente, né? Sempre para atender os outros, né? Sempre para prestar um bom atendimento. E com muita luta, a gente conseguiu aprovar com 200 horas. Olha isso. Conseguimos ainda com 200 horas, né? 45 dias. 45 dias, né? E a gente teve que, né, dar uma apertada no currículo e usar, né, o curso que era para ser em 8 horas por dia, a gente fazia 12, 14, né? Para poder
cumprir o objetivo que a gente queria lá. O pessoal da treinamento. sofria Então, nesse curso, né? Como a gente, na polícia, né, você tem horário para entrar, não tem para sair, né? Sair É no dilema. curso, então... O curso, então, vamos lá. O importante é sair, né? Bom, deixa eu perguntar conhecimento. pro senhor. O senhor tem uma rica história e a gente precisa perguntar como foi sair aqui do SEIB, porque o senhor foi segundo GBS, depois mudou para 12º GB, mas foi só nomenclatura e depois, né, o próprio Virou quarto GB. quarto GB, que hoje é a região oeste, São Paulo, sul, oeste, e nesse meio tempo, o senhor foi para o 8º GB? 8º GB de junho de 94 a maio de 99. Onde já tinha lá em Mauá a parte da ESB, né? Onde Já era tinha no Lucinda, No né? Lucinda, o núcleo. o núcleo. O núcleo do SEIB lá, Em Santo né? André. Santo André. Desculpa, SEIB. é verdade. O SEIB em Santo André, Santo perdão. André. E Mauá Que era a parte de salvamento terrestre. né? Mauá era o terrestre. Terrestre, é verdade. Estava o curso salvamento terrestre. Então, nesse período que eu fui para lá, eu tive a sorte, né, também de pegar lá o Coronel Vasconcelos, era na época o Capitão Vasconcelos, o Capitão Del Rey e o Capitão Carvalho. Os três que eram do segundo GBS. Do segundo GBS. Lá no Campo Belo e no Butantã. Eles foram promovidos a capitães, né? Foram sendo promovidos e foram para lá. E eu cheguei lá, peguei no primeiro sub-GB lá no Campestre, o Capitão Vasconcelos, e tinha lá eles tinham os estágios, né? Que eles faziam de várias áreas. Especialidades, lá. né? Especialidade. Já tinha resgate na época, já tinha. E os Vasconcelos. E o Vasconcelos fazia o altura, né? Quando eu cheguei lá, ele já me abraçou, né? Já me abraçou. Vem cá. Falou, não, você vai ficar aqui comigo um tempo na sessão aqui, chamava GEP, era a denominação que eles tinham, né? GEP. No Gabinete GEP, de Ensino e Pesquisa. Ele falou, eu vou segurar, já levou no Coronel Godoy, né? O Aldo era o major subcomandante, o Godoy era o comandante. Já explicou, esse sargento aqui, assim e tal, e a gente precisa dele aqui. E aí eu já, de imediato, já fiz um curso de salvamento à altura lá também. Eu vou te contar, porque quando ele está contando uma coisa que eu vivi, eu era segundo tenente recruta, tinha acabado de sair do CBO, eu fui para o 8º GB, e a gente escutava falar do Marques e de outros, né? A gente tinha um respeito pela autoridade que eles representavam, né? Porque o que eles sabiam, a gente não tinha aprendido na escola, né? E lá no 8º, assim, o São Bernardo era o mergulho, Santo André era a altura e Mauá era o terrestre. Né? E eram esses três oficiais que estavam à frente disso. O Del Rey, Capitão Del Rey, à frente do mergulho. O Vasconcelos à frente da altura. Não, altura. Isso. E o Carvalho à frente do terrestre. A gente tinha a impressão que o GBS tinha ido para lá. Né? O 8º GB parece que era o GBS do ABC. Do ABC. Não só do ABC, mas o 8º GB sempre foi uma unidade muito assim, diferente, com técnicas desde da formação do bombeiro veio deles, né? Eles já faziam lá os TSP, né? Lembra? Já tinha os campeonatos, torneio de canoagem, já tinha uma competição, futebol de campo, vôlei, salão, os bombarmar, né? Fazia aquelas surpresas, chegava nos PPs, veículos, né? Os veículos, por causa da própria prefeitura e das montadoras, sempre tiveram muito investimento, né? Sim, o 8º GB sempre teve muita inovação. Muito. Eu tive a honra também, né, de dar alguns cursos de terrestre lá junto com o Capitão Carvalho, também participei lá alguns cursos, né, de terrestre. E ainda no Campo Belo ajudei também na formação do resgate, né, um dos primeiros instrutores que foram formados para poder formar os tripulantes do resgate. Eu tive a honra também, né, o prazer de ter participado. E isso além tudo, do altura. Né? O senhor ficou lá no 8º, no 2º, e teve o prazer então de ser escolhido como um dos sargentos para trocar o SEIB, que era aqui na Central, para ir lá para Franco da Rocha. Como eu dava aula lá no Lucinda, né, também pertencia ao 8º, mas dava aula lá no PB Lucinda, que era o núcleo, né, do SEIB. Na época o
Tenente Harrison e o Tenente Ramos, né? Os 2 coronéis hoje. O Tenente Harrison, na época, foi lá o responsável para ir lá para ESB, para tocar lá as obras, para receber a primeira turma, né, que iria de Pirituba para lá. E ele fez o convite. Eu fui lá, a primeira turma do CBO minha foi lá. Então, ele fez o convite, a princípio iadido, né, para ajudar. Ficamos 3 meses primeiro, né, trabalhando 20 horas por dia. Dormindo lá, pondo piso, pintando, passando massa corrida, fazendo parte elétrica. Você foi junto com o Tenente Harrison na época, né? E quando o senhor foi com ele, o senhor foi com mais quantos? Nós éramos em 11 sargentos e tinha talvez uns 10 cabos e soldados, né? E usava muito o pessoal do presídio, né? Os que estavam lá do Juqueri? Do presídio lá, que é o de recuperação lá, progressão lá. O progressão, era lá, né? O centro de progressão lá, penitenciário lá. E eles ajudavam também, né? Ajudava lá, o que era pedreiro, o que era eletricista, pintor, ou que não tinha nada, ia lá, ajudava a fazer qualquer coisa. Qual foi a primeira imagem que o senhor, quando o senhor chegou lá na ESB? Como é que o senhor... Porque não tinha muro, que nem tem hoje. Não tinha o pátio bonitão. Tinha as torres, tinha o prédio de ensino, tinha o prédio lá da administração. Tinha um esqueletão de tudo montado, né? O piso superior lá, inclusive onde hoje é a sala do comando, tinha árvores. Tinha árvores? Tinha mata. Você entrava nela, você tinha que ir abrindo, para ter ideia. Brincando. Dentro do prédio lá. Então a gente tem que primeiro desmatar, né? Vamos desmatando. Ó, peraí. O pessoal que conhece a ESB, dá uma olhada. Ele tá falando que ele entrou, tinha o posto, né? O posto do 5º GB, que ele não estava funcionando também. Tinha uma viatura, porque era mais para segurança. Beleza. Aí do lado direito tem o prédio da administração, que é o amarelo, que ali foi minha sala de aula, onde a UGE hoje foi a primeira sala de aula aqui. Então, que todo mundo acertou. Tinha 4 salas de aula ali. 4 salas de aula. E quando o senhor entrou, então falou, espera um pouquinho, tá tudo cheio de mato, teve que ir com um facão abrindo tudo lá. Olha isso. Tinha, né, pé de mamonas, né, as mamoneiras grandes. Não eram árvores grandes, mas tinha mata. Tem que limpar tudo aquilo para começar a trabalhar. Só o prédio da administração. Nada de rancho, nem o rancho lá em cima não tinha nada, caixa d'água, não tinha água, não tinha nada. Os prédios lá, alguns ainda já tinha pastilhas, né? Aquelas pastilhas. As pastilhas externas, que já foram externas colocadas. Mas tinha as colunas, né? Tinha muita ferro ainda que eles usavam para as caixarias, né? Então, ainda estavam foi a torre, né, de altura, o senhor deve ter pego ela cheia de ponta de ferro. Cheia de ponta de ferro. Então a gente ia tirando aos poucos aquele dali e trabalhando, né? O rancho nosso tinha os galpões, né? Os galpões de obra. Eu lembro de comer lá no começo, no canteiro de obra, onde as 3 árvores, onde ficam as 3 árvores. As 3 árvores hoje, onde elas ficam o símbolo, né? Aí eram os galpões. Tinha 3 galpões ali, uma quadrinha de terra no meio lá, né? Que ninguém é de ferro, ali né? A gente era rancho, as sessões de apoio, de incêndio terrestre, altura, era tudo naqueles barracões ali. O refeitório era um daqueles barracões lá também. O que o senhor falou na época? Tinham 11, né? 11 sargentos, mas foram cerca de umas 30 pessoas foram para lá? Não, de bombeiros eu tinha 20. 20? E o Tenente Harrison? Tenente Harrison, a Tenente Lodge, né? A Lodge também, a Elaine Lodge, legal. Né? Ela foi lá no começo também. Depois ficava lá o coronel, foi até acho, comandante do CB. Ele era major na época, ele ficava lá só pegando as plantas, estudando. O Arlindo, né? O coronel Arlindo? Não. Nossa, Martins? Não. Bom, eu não lembro o nome. Eu queria fazer uma pergunta. Quando o senhor chegou lá, chegaram com o tomatão, possivelmente, né? Pegaram o tomatão, tem que né? dizer o que é o tomatão. Na época a gente usava as combis, né? Então juntaram 5 combis e foram pra lá. Na hora que eles entraram, o Harrison que estava junto, o que vocês falaram pra ele? Falou, tenente, eu tenho trampo aqui, hein? Eu falava, estamos aqui para somar, né? Vamos Nós lá. queremos ver se isso aqui funcionando.
né? E vamos, qual é a previsão de vir, né? Já tinha a data de formatura dos Então, alunos. o senhor montou essa equipe, então uma Kombi ou um CA era só com material para limpar tudo lá, para começar enxada, limpar, era a gente ia serra, limpando, enxada, né? Material Pá. de pedreiro, eletricistas. Então, cada um fazia uma coisa. Os que tinham habilidade para pôr piso, ia colocando piso. Quem tinha habilidade para elétrica, tinha um eletricista lá, que já era eletricista mesmo, né? Porque não tinha que ainda ter, energia ligada da rua, então não tinha nada. E era aí, uma obra que a gente entrou, tinha... porque senão a gente ia perder aquele prédio possivelmente. A gente ia perder, né? Ia perder Nessa Essa história aí, tem essa história fala assim, ou vocês entram ou vão perder. Então, tem essa história. para não deixar, às vezes, uns isqueiros que nem sem a gente verba, vê por aí, né? então, sem verba, nada. né? As unidades que abria mão de, né, uma porcentagemzinha do que era para manutenção de quartel, de viatura, colaborava um pouquinho, né? Olha, mas agora, ouvindo isso, sabe, Palumbo, dá mais orgulho da nossa ESB, né? Vê o diferencial, o Corpo de Bombeiros vive para servir a sociedade civil, né? Sim. Mas o caráter militar do nosso profissional é um diferencial, porque é esse caráter militar que possibilitou desbravar aquela situação toda, construir algo do nada, montar cursos, trabalhar, como o Max está falando, 20 horas por dia, né? Isso é o caráter militar que dá essa têmpera para o homem. Porque não tinha. O pessoal hoje vai lá e fala, tá tudo asfaltado, olha que grama bonita, olha que bloquete legal no meio do pátio. Mas não tinha nada, pô. Vocês chegaram lá e falaram assim, pô, vamos tirar até cobra lá de dentro, Não lá dava... que devia ter ali, pô. Imagina se fosse lá, não, são 8 horas por dia, 8 horas eu tô indo embora. Não, beleza, não. já deu, né? Vou embora. Aí os caras 20 né? horas lá arrebentaram, já limparam o prédio da administração, porque quando foram buscar a primeira turma foram buscar a pé. Pô. O pessoal não sabe, né? O pessoal pouco sabe. 28 quilômetros de De caminhada. Pirituba foram a pé. Eu tava na época na ESB, né? O Major Santos, né? Foi junto, né? Todo aquele pessoal, foi uma marcha, saíram com os pelotões, aí chegaram na ESB, aí ainda teve um desfile lá na ESB e ficaram lá no pátio, eu lembro a poeirada subindo lá. Um marco histórico isso. Todo mundo vibrando, né? E não tinha como não vibrar. O senhor já faz tempo que o senhor vai na ESB? O senhor já foi? Não, eu estive lá agora no Hop Day. Teve né? o Hop Days, né? Hop Days Foi um lá, evento lá de salvamento O veicular. que o senhor ia perguntar, não por causa do tempo, mas o que o senhor sente quando o senhor entra lá naquela escola? Brilha os olhos? Não, satisfação, né? Orgulho ter entrado, ver que, né, deu início aquilo dali. E assim, ver o que mais gratifica, Major, é ver que não foi em vão, que não foi por nada. Que quem ficou lá, quem está lá agora, está cumprindo o legado, vai deixar melhor do que quando eu saí. Tá? Então, a satisfação maior é isso. É ver que a luta, tudo que a gente fez, não foi em vão. Né? O pessoal que está hoje, que está assumindo, que está tocando com muita maestria também. Isso é o que mais gratifica. Passou um filme na tua cabeça quando você entrou lá de novo, depois, ou toda vez que o senhor passa um filme? Não, eu passo. Inclusive, eu acabei, né, por trabalhar lá há 10 anos, eu acabei comprando uma chácara ali perto, atrás do quartel. Atrás do quartel? Mas é vibradora. Essa aí, parabéns. Então, agora vai ter um monte de gente ligando para você, Marcos. Opa, cadê o Marcos aqui? Tá. Fazer um churrasco. A história é bonita demais, né? Eu passo sempre em frente, às vezes entro, né, para cumprimentar ainda o pessoal, né? Vai chegar uma época que eu vou chegar lá e ninguém vai me conhecer mais, né? Já tá... Sei lá, hoje tem 20% que eu chego lá e me conhece. Olha lá, porque o Tenente muda, Marques tá aí, olha lá, a lenda tá chegando aí, pô. Que passa, né? A gente vai, isso é a vida. Chega uma hora que muda todo mundo. A gente já espera isso daí. Mas eu ainda passo lá, né? Toda vez que eu passo lá, um tempinho, eu entro, vou lá, cumprimento o pessoal, né? Os comandantes, né? Que na época... muitos foram, né, meus alunos ou no altura, ou às vezes em resgate, ou por alguma, né, ou trabalhou junto, ou fomos instrutores juntos no altura, que hoje está o Camargo Júnior, né, que foi meu aluno, Coronel Pavão foi meu aluno no altura, inclusive nos veteranos lá em julho, né,
Lá na ESB? Na ESB lá, nossa, ele veio, me abraçou, agradeceu muito. Então, assim, a gente tem essa satisfação, né, o reconhecimento, né? Isso pra gente eu acho que é o fundamental. E a família? O senhor tem na família os filhos? Eu tenho um casal de filhos, né? Uma menina casada, mora aqui em São Paulo, um filho solteiro, mas mora independente também, tem o seu emprego, mora sozinho. Ninguém quis vir pro bombeiro? Ninguém quis. Na verdade, o meu filho, uma época, ele até fez, só que ele estava fazendo faculdade de engenharia. E aí queria fazer, eu falei, não dá para conciliar os dois. Engenharia é muito difícil, né? Tem que estudar muito, 6 anos, é muito cálculo, é muitas coisas, não sei se dá para conciliar. E acabou fazendo o teste, reprovou no físico, eu torcendo, né, para reprovar mesmo, porque eu sabia que se entrasse lá não ia terminar a faculdade, não que eu não quisesse, mas eu falei... eu sei, porque a gente fica nessa, né, com os filhos e tudo mais, e eu tenho certeza que eles devem olhar pro senhor e ver o orgulho do paizão. Assim, olha pro paizão e fala assim, nossa, que orgulho do meu pai, pô. Eles participaram muito, né, que a gente tinha, até hoje tem, né, oportunidades, eventos que tinha, lembra, tinha acho que a Globo fazia, o Hop Day não, como é que era? Tinha o Globo, lembra que fazia, a Globo fazia participava de um evento, Globo, tinha um evento que juntava. Médico, fazia RG, como é que fugiu o nome. E algumas ações sociais, né? Isso. E em shoppings, né, o pessoal pedia na semana CIPAT, fazia as coisas. Então eu sempre levei meus filhos, né, em quartel quando tinha algum evento, na época daqueles colchões infláveis. Dos colchões, isso eu perguntar, pô, os colchões. Conta uma história lá. Legal do colchão, e cada vez que. Não fala nada, porque cada vez que qualquer um conta a história do colchão, imagina, pessoal, o Corpo de Bombeiros ainda tem, a gente usa para instrução. Mas é porque era uma técnica antigamente, né? Porque tinham muitas ocorrências, e aí de suicida. Aí quer dizer, o cara não pular lá de cima, então montava-se um colchão inflável. Mas, pô, isso aí é mais parte do hoje, Play Center, Hopi Hari, né? do que ocorrência propriamente dita. Então, sempre ficou para instrução, né? Ia fazer demonstrações, né? Eu lembro aqui, montava aqui na central e o pessoal fazia a queda, né? Suicida, ou senão o cara pulava do prédio e pulava em cima do colchão. Pô, os caras iam de peito no meio do colchão, não é verdade? Verdade, gente. Eu cheguei pro lado do último andar da torre lá do Campo Belo. Do Campo Belo, em cima do colchão? Em cima do colchão. E aí? 30 metros lá. Quebrou o dente? Não, tô brincando. Dá um frio na barriga, mas é arriscado. É arriscado. É arriscado. Se cair de mau jeito... Já foi. Pode quebrar um pescoço, pode quebrar um braço, uma costela, uma perna. Não foi feito para saltar, que dali é o último caso, né? O suicida vai pular no chão, cai ali, a chance dele sobreviver é bem maior no colchão do que no chão. E o bombeiro sempre... E como é que era nessas demonstrações que o senhor fazia? Montava o colchão. Pô, não tem um que não queria pular no colchão. Como é que era? Tinha que controlar, né, o pessoal. Só que assim, tinha as alturas, né? Porque a pessoa vê é uma coisa, do chão, gostoso. Opa, que legal, né? A hora que sobe, principalmente quando é em campo aberto, né? Fica num quadradinho desse tamanho. Quando era assim, campo aberto, e o SK, né, pra gente saltar. O SK ou autoescada. O SK ainda dava para ficar, né, mais baixo, mais alto, que é mais fácil você manter o ângulo, né, a direção em cima. A escada não, a escada sobe, cada vez que você sobe ou desce, você muda ela do ponto do alto, né, do alto. Então, quando montava na escada, era uma altura só. Aí a pessoa às vezes subia, né, com vontade, chegava lá, não até bombeiros, né, porque você saltar do nada, cair num colchão, o problema é você saber como vai cair, porque a gente tinha, né, uma técnica, você tinha que cair queixo colado no peito, né, e a perna flexionada, para você cair de costa, bater todas as costas do quadril e as costas no chão. Porque se você caísse normal para trás, caísse, né, batesse a cabeça, você ia ter um choque, né, uma alavanca, um deslocamento, chicotado. Então, peraí, o senhor pulava e ia de costas? Ia de costas, saltava, né? Aí colocava a cabeça. Aí caía, agrupava, segurava, né? Agrupava a perna ou não soltava a perna? Agrupava.
Meu Deus. Dava não precisava agrupar tanto, mas encolhia, né? Dava Encolhia uma encolhida para bater só mesmo o quadril e as costas. E as costas. Então era uma técnica melhor, era um menos risco, né? Era os menos riscos. O senhor chegou a usar o colchão em ocorrência? Não. Não? Em ocorrência não. Eu nem me lembro assim do bombeiro ter usado. Nem me lembro de alguém ter usado. Mas eu acho que... Porque incêndio era arriscado. Não dá para armar porque cai coisa fogo, as coisas. Mas eu acredito mais por causa das tragédias dos incêndios, né? Principalmente no Joelma, que as pessoas se projetavam da fachada. Para armar, né? Ele era muito pesado, tinha que ter uma carreta, chegava lá para até ligar o exaustor, a bomba, né? O ventiladorzão para encher. Então era difícil usar. Por isso que ele é usado mais para instrução, demonstrações, né? Porque nesse prédio que a gente está, quando a gente vai lá na Vila Mariana, que tem o nosso museu, o Centro de Memória, existem várias fotos que era aqui onde a gente está, era uma torre de madeira. Isso. E é um monte de criança, dava para ver na foto, 1930, 40, enfim. Era tudo de paralelepípedo aqui na central, né? Era as torres de madeira e os caras fazendo exatamente um balde de salvação, lembra do que o Edmundo falou? Salvação, não era salvamento, era salvação. Onde as crianças estavam olhando os bombeiros. Aí você via a cara, dá pra ver na foto, uma foto bem tirada, os moleques assim, todo mundo olhando e ninguém acreditava, né? E o bombeiro possivelmente fazia ali uma tirolesa, ou descia no balde, e sempre foi legal, sempre chamou muita atenção. Eu batia na tecla sempre que a atividade de educação pública, quando você faz não só para o menino que vinha aqui em 1940, para eles que faziam os exercícios simulados em cima das cordas de sisal e depois se projetavam no colchão. Olha, não tem um moleque, eu duvido que quem viu esqueceu. Não esquece. E principalmente, né, as criançadas, os jovens, isso incentiva muitos até a entrarem no bombeiro, né? Muitos, tem, por exemplo, o Benhur, né, coronel, ele lá no Campo Belo, ele ia lá molequinho, né? O pai dele era cabo. O pai dele era cabo, ele ia lá, né? Os bombeiros zoava, jogava tanque, amarrava, pendurava, fazia as coisas lá. No fim, acabou entrando na Polícia Militar, fez academia e foi para o bombeiro. Então, muitos do efetivo, né, do Corpo de Bombeiro hoje entraram por ter ido ao quartel quando criança, né, e pego aquela vontade, aquele amor, aquela brincadeira lá. Bom, nós já estamos chegando a mais aí de 1 hora de conversa. Vê que passa rápido, Passa muito rápido. Nossa, a história é muito interessante, né? Que história bonita do Tenente Marques, meu Deus. Cada vez que a gente senta aqui, a gente aprende um pouco mais, né, Paulo? Eu aprendo. Eu aprendi também, porque no próprio CBO, quando eu fiz em 99, tive aula com ele. Então, junto lá com o pessoal de altura, né? Então, sempre foi uma pessoa, um ser humano fora da curva. Por isso que ele tem essa história tão bonita, não só no Corpo de Bombeiros, mas na vida dele. É isso. Tenente Marques, Coronel Martinho, o senhor quer fazer mais alguma pergunta? Porque Marques, a gente vai... Se você tivesse que deixar uma mensagem para os nossos bombeiros hoje, o que você diria? Olha, façam com o coração, deixem um legado, cumpra a sua missão, que a maior satisfação é quando chegar no último dia aposentado, olhar para trás e ver que cumpriu a missão. Tá? Então, passem o seu conhecimento adiante, que uma do meu método, né, é nunca guardar o conhecimento que eu aprendi, posso até ter, né, aumentado, aperfeiçoado, mas eu aprendi com alguém. O início eu tive que aprender. Então não segure o conhecimento que você adquiriu durante esse tempo e saia com orgulho, porque é o que a gente quer. Satisfação, né, de ter deixado legado, ter o reconhecimento que hoje estou tendo aqui pelos senhores. Tá? Então é isso daí, né? Passem à frente seu conhecimento e cumpra bem, saia orgulhoso que vai ser feliz o resto da vida. Que história, né? Olha, tem muitos livros de empreendedores
e que são nesse perfil. E ele fala exatamente isso. O banco de informações que o senhor tem é tão amplo e ele vai ser tão mudado a partir de qualquer situação, que o senhor sempre vai transmitir conhecimentos para os outros. O senhor nunca vai guardar para o senhor. Sabe por quê? Porque o senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. O senhor vai ser criativo e toda vez o senhor vai ter uma saída para todas as ocasiões. E ele não precisa guardar isso. Olha só que grande exemplo. O conhecimento em movimento, ele só cresce. Só cresce. Você, não, conhecimento em movimento só cresce. Eu não quero passar. Não, o senhor vai passar porque o cara que é bom, ele está e olha, sempre tem uma coisa, né, Paulo? A humildade. Quem mais aprende é quem ensina. Quem ensina. Quem ensina é quem mais aprende. Que legal, viu? Que bela história. Muito obrigado. Satisfação, sucesso na tua vida. Obrigado, igualmente. Muito obrigado por fazer Marques. parte do nosso corpo de bombeiros, de dividir essas histórias com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal aí tá ligado no 93 BombaCast. E a gente vai ter aí na semana que vem também mais um herói, mais um integrante do Corpo de Bombeiros, ou mais uma integrante do Corpo de Bombeiros, que a nossa história é riquíssima. São os nossos veteraníssimos. Os nossos veteraníssimos, que mudaram a história e mudaram o rumo. Quem escutou a conversa inteira, saiba que quando ele entrou lá na ESB, teve que cortar um monte de pé de mamona e um monte de árvore lá dentro da sala do comando, porque ele não conseguia nem entrar lá dentro. Olha, fantástico, viu? Que história. É isso. Então, muito bom, Palumbo. Parabenizar os senhores aí pela iniciativa, né? Olá. Porque isso é o importante. Não adianta a gente ter esse conhecimento, ter essa história e não ter para quem passar. Então, parabéns pela iniciativa dos senhores essa aí. Da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Graças aos senhores aí, o pessoal vai poder conhecer um pouco a história aí, né, do Corpo de Bombeiros. Eu tenho certeza disso. E já tinha vindo aqui no Bomba Café? Faz muito tempo, mas eu passei aqui. Que legal. Você vê lá, um grande espaço que você tiver aqui no centro da cidade, tomar aquele cafezinho. Mas é isso, vamos encerrando então. Atento à guarnição de auto salvamento ao Coban. QAP, QRVs. Tenente Marques, está no QAP? Positivo, QAP. É isso aí. Então, atento à guarnição de salvamento. Regresso à base. Local e segurança, salvamento do 2º GBS. Positivo, Cobom. Bom regresso. Bom regresso, Tenente Marques. TKS, Cobom. É isso aí.